Muito boa noite a todos. Muito boa noite a Boa todos. noite, doutor. Estamos aqui aguardando o senhor. Tudo bem? Boa noite, gente. Uma Tudo honra bom? tê-lo aqui novamente, doutor. Muito obrigada mais uma vez por aceitar o nosso convite e vir participar aqui dos nossos eventos. Eu estava falando agora para os colegas que o nosso simpósio esse ano acabou, a gente acabou por conta dessa questão online reduzindo aí o número de palestrantes, mas que nós não poderíamos deixar de fora as pessoas que nos prestigiaram. Então, os professores que não puderam, não acabaram não vindo para o simpósio, estão vindo para as reuniões. E queria agradecer imensamente aí a sua participação mais uma vez, viu, doutor? Muito obrigado, doutora Tânia. Boa noite a todos, boa noite a todas. É um prazer estar com os doutores aqui. Eu gostaria, de iniciar a minha fala fazendo um grande agradecimento à doutora Tânia por ter se lembrado de mim, Eu conheci a doutora Tânia no ano passado, no simpósio de Direito de Família que nós fizemos na OAB de São Bernardo do Campo, e naquela oportunidade a doutora Tânia me encontrou após a minha fala ali no auditório e me disse: olha, ano que vem eu vou te chamar para dar uma palestra na Comissão de Direito, Família e Sucessões. E aqui ela cumpriu, de fato, aquilo que ela tinha me prometido, e eu fiquei extremamente honrado com o convite. Doutora Tânia, muito obrigado. Para mim é um prazer enorme estar participando de um evento como esse, ainda mais sabendo dos nomes que vocês têm por aqui, Eu acompanhei no Instagram da comissão, que parece que na semana que vem vocês terão o professor Euclides de Oliveira aqui com vocês, então estar ao lado de pessoas, de professores, de doutrinadores de grande peso, faz com que eu só me sinta honrado por ter sido lembrado e por ter sido convidado para conversar um pouco com vocês. Talvez muitos aqui não me conheçam, Então eu gostaria de começar por me apresentar. Eu sou o professor Jairo Postal Júnior, eu sou professor de Direito Civil e Processo Civil da Universidade São Judas, em São Paulo, leciono em algumas graduações e pós-graduações aqui do Estado, e sou assessor da desembargadora Rosângela Teles. Hoje nós estamos na 27ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, mas até o início do ano nós estávamos na 2ª Câmara de Direito Privado. Como vocês sabem, a 2ª Câmara de Direito Privado compõe o Direito Privado 1, que é a subseção competente para julgamento de causas que envolvem direito de família, razão pela qual eu fiquei por muitos anos lá no Direito Privado 1, apreciando dioturnamente questões a envolver direito de família. É uma matéria que eu leciono na graduação, é uma matéria com a qual eu tenho uma experiência prática, então é uma matéria que eu tenho muito prazer em lecionar e tenho muito prazer em discutir, principalmente com um público tão qualificado como é o público de advogados que aqui estão comigo hoje nesta reunião. Gente, se vocês me permitirem, eu preparei uma apresentação aqui para a minha fala de hoje. Eu estou aqui, dando um share screen aqui para vocês, eu estou apresentando para vocês esta apresentação. Vocês podem, por gentileza, apenas me confirmar se está aparecendo na tela de todos vocês, se todos vocês estão conseguindo ter acesso. Eu creio que sim, doutores? Acho que, de fato, está aparecendo. Sem querer, eu fechei e vou abrir novamente. Estava, o senhor fechou. Eu fechei sem querer, pronto. Agora, eu creio que esteja aparecendo novamente. Gente, quando a doutora Tânia me convidou a conversar com vocês hoje, eu propus a ela uma conversa sobre responsabilidade civil no direito de família, fiz um recorte ainda maior, gostaria de conversar sobre dano moral no direito de família, E por saber que nosso tempo é, em certa maneira, limitado, ainda fiz um recorte um pouquinho maior para a exposição do que eu queria conversar com vocês hoje, Eu queria falar com vocês sobre o dano moral no casamento, tá bom? Então, o tema específico da minha fala, que não será longa, prometo não aborrecê-los por muito tempo, vem a ser o dano moral no casamento. E esta minha fala, gente, ela vai se dividir em duas partes, tá bom?
Numa primeira parte, eu gostaria de conversar com vocês sobre aspectos mais teóricos do que vem a ser o dano moral e qual é a possibilidade, a compatibilidade dele no âmbito do casamento. E a segunda parte da minha aula, não é? Ela será uma parte mais prática, uma parte em que eu trago casos, em que eu faço uma análise jurisprudencial e mostro para vocês como o entendimento dos tribunais se forma no âmbito deste tema. Então, nós debateremos aqui o dano moral por rompimento de noivado, o dano moral em virtude da traição, o dano moral em virtude de revenge porn, o dano moral em virtude de injúria, lesões corporais, né? O máximo aí de infortúnios que pode acontecer dentro de uma relação, dentro de um casamento, eu trago aqui para nós discutirmos. Então, nós teremos essas duas partes da aula, tá bom? E eu já queria também, né, gente, dizer a vocês, por gentileza, que vocês fiquem muito à vontade para qualquer intervenção que vocês queiram fazer durante minha fala, tá bom, gente? Por gentileza, eu quero que vocês encarem isso aqui como uma conversa entre colegas. Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer observação que vocês quiserem fazer, por gentileza, né? Podem tomar a palavra, podem mandar uma mensagem no chat, eu estou aqui lendo o tempo todo, se quiserem ligar o microfone, a palavra aqui é de todos, tá bom, gente? E também, né, feita a minha apresentação, se alguma dúvida, porventura, vier a ficar após a minha fala e vocês queiram conversar sobre algum determinado tema, eu terei o maior prazer. Eu acho que a grande beleza da docência são as amizades que nós fazemos, as pessoas que nós conhecemos e as experiências que nós trocamos. Então, aqui, né, eu deixo o meu contato para vocês. O meu Instagram é @profjairojúnior, para quem for de Instagram. O meu e-mail é jpostalj@hotmail.com, para quem preferir e-mail. E todo este material, né, vocês não precisam correr, anotar nada se não quiserem, eu disponibilizarei a doutora Tânia, que fará a gentileza de transmitir a vocês posteriormente. Tudo bem, doutora? Sem problemas? Perfeito, doutor. Perfeito, Muito obrigada. Eu que agradeço. Então, vamos lá. O Ronald manda uma mensagem aqui para mim. Uma honra poder assistir uma palestra do Dr. Jairo Postal Júnior, ainda mais ter sido aluno na São Judas. Que honra, Ronald. Tendo a oportunidade de ter sido aluno da doutora Rosângela Teles e do professor Jairo Postal, que inclusive é meu pai e leciona na Universidade de São Judas também. Também é um prazer, Ronald. Recordo-me de tê-lo encontrado no último simpósio em que participei, na Ordem, e é um prazer estar aqui com vocês. Gente, dito isso, né, vamos iniciar a primeira parte da minha aula, que ela tem, não como eu disse a vocês, um intento um pouquinho mais teórico, para que posteriormente nós possamos analisar caso a caso. Gente, a primeira coisa que eu gostaria de dizer a vocês, né, quando nós falamos... muito obrigado, Celso, prazer é todo meu, você foi meu aluno na OAB de Santo André, na ESA Santo André, é um prazer tê-lo aqui comigo novamente, sempre um prazer. Gente, vamos começar, né? A primeira coisa que eu gostaria de falar com vocês sobre esse tema, que é o dano moral no casamento, na verdade, eu gostaria de fazer uma observação sobre um tema um pouco mais amplo, né? Que seria o próprio dano moral no direito de família. Gente, quando nós falamos sobre dano moral no direito de família, quando nós falamos sobre a possibilidade ou não, né, de um reconhecimento em um caso concreto, de uma atitude que leve a um dano moral, e principalmente nós pensamos em divórcio, rompimento de noivado, casamento, dentre outras situações que podem ocorrer no âmbito familiar, né, eu gosto muito de uma expressão que o Nelson Rosenwald se utiliza para caracterizar o dano moral no direito de família. Ele vai dizer que esta é uma situação denominada de um desacordo moral razoável, né? O que é um desacordo moral razoável? Gente, para que seja muito simples, né? O que essa expressão quer dizer, para que seja preto no branco, essa expressão quer dizer que quando nós conversamos sobre dano moral no direito de família, nós estaremos diante, não é, de opiniões distintas que defendem a possibilidade e a impossibilidade de reconhecimento do dano moral. Eu já gostaria de começar a minha fala, eu já gostaria de começar a minha exposição dizendo a vocês
como se eu estivesse fazendo o papel de um guia que iniciará uma viagem com vocês sobre esse tópico, que há um abismo muito grande entre o que pensa a doutrina e o que pensa a jurisprudência no dano moral no direito de família. Então, se eu tivesse, não é, que dar um guia de como isso aqui funciona, se eu tivesse que dar uma dica de como esse reconhecimento funciona, eu diria, não é? A doutrina reconhece danos morais no casamento de forma muito menos, a partir de pressupostos muito menos severos, ou seja, de forma muito mais fácil do que a jurisprudência. Para a doutrina, a mera violação de um dever do casamento pode conduzir a um dano moral, enquanto que para a jurisprudência não é a mera violação do dever do casamento que conduz a um dano moral. Nós temos que ter duas coisas. Nós temos que ter uma violação a um dever do casamento somada a um ato ilícito. Então, não é? Vejam, para a doutrina, é muito mais fácil de se reconhecer um dano moral no âmbito do casamento, porque a mera violação de um dever conjugal poderia conduzir, sim, a um dano moral, enquanto que a jurisprudência é mais rígida para conceder danos morais no âmbito do casamento. A jurisprudência crê, não é, que para além da violação de um dever entre cônjuges, deve haver também um ato ilícito, um plus, um algo a mais. Por que isso acontece, né, gente? Porque nós estamos diante de um determinado tema, não é, em que a doutrina pensa de uma forma e a jurisprudência pensa de outra, e muitas vezes elas estão em posições diametralmente opostas. Por que isso acontece? Gente, porque isso é um desacordo moral razoável. Ou seja, é um determinado tema em que você tem bons argumentos para defender posições completamente opostas. Por que desacordos morais razoáveis acontecem? Por que existem situações, inclusive dentro do direito, em que nós temos bons argumentos para defender A ou B, para defender na mesma questão que há um direito à indenização e que não há um direito à indenização? Gente, esses desacordos acontecem dentro do direito, principalmente em áreas tão sensíveis como é o direito de família, porque nós estamos, né, em um momento de grande transição de valores, não é? Nós estamos pautados pela tecnologia, pelas rápidas modificações, pela globalização, em um momento de transição de valores sociais muito intenso, em um momento de transformações familiares muito intensos. Se nós pensarmos, né, gente, se nós pensarmos bem, já dizia Miguel Reale que direito é fato, valor e norma, né? Muitas vezes nós não entendíamos nas nossas aulas de filosofia do direito o que Reale queria dizer com isso, e é muito simples o que o Reale queria dizer. O Reale dizia o seguinte, né? Ora, o que é o direito? O direito é um valor que a sociedade dá para um determinado fato, transformando-o em norma. Por exemplo, se nós, como sociedade, achamos, não é, o assassinato algo ruim, então nós, como sociedade, damos um valor negativo ao assassinato. Logo, se nós, como sociedade, damos um valor negativo ao assassinato, o valor que nós damos ao fato se transforma em norma. Portanto, nós temos no Código Penal o artigo 121, homicídio. Matar alguém, pena de 6 a 20 anos. Então, quando a sociedade dá algum determinado valor importante para um determinado fato, este valor se transforma em norma. Isso que é o direito, fato, valor e norma. Qual é o grande problema? Quando o valor muda, o fato também tem que mudar. A norma também tem que mudar, perdão. Vamos pensar no direito de família, como isso funciona? Gente, né? Pensem com sinceridade. É óbvio que ninguém vai aqui na sala de aula falar que adultério é algo legal, adultério é algo bacana, vamos sair traindo e manda bala. Não é assim, né? Nós, como sociedade, ainda enxergamos a traição como algo pernicioso, ainda enxergamos a traição como algo ruim. Agora, se nós
nós pensarmos em 1940, gente, em que ponto nós enxergávamos o adultério como algo pior? Hoje em dia, em 2020, ou em 1940 lá atrás? Pode ter certeza, né? O adultério era muito mais condenável do que era em 1940 do que é hoje, no ano de 2020. Hoje nós enxergamos o tema adultério como piada. Hoje o adultério não é colocado em novelas, é colocado em jornais, né? Muitos casais, inclusive, acabam abrindo mão do valor fidelidade. Então, em 1940, o adultério em si era uma conduta muito mais grave. Gente, qual a repercussão disso no direito? O que acontece em 1940? É aprovado o nosso Código Penal. Dentre os tipos penais, qual estava lá em 1940? O tipo penal do adultério. Trair, violar a fidelidade enquanto dever conjugal era crime. Fato típico, antijurídico e culpável. Crime, crime. Em 2005, como nós sabemos, ocorre uma abolitio criminis e adultério deixa de ser crime. Mas por que isso acontece? Ora, isso só comprova que Reale estava certo. O valor que a sociedade dava para o fato adultério muda, né? Continua sendo algo ruim, mas não algo tão grave como era em 1940. Se o valor que a sociedade dá a um fato muda, a norma também muda. Portanto, adultério, que era crime, deixa de ser. E, no contexto em que nós nos encontramos, século XXI, 2020, os nossos valores familiares estão mudando. O nosso conceito do que é família está mudando. Nós tendemos a não enxergar as coisas de forma tão conservadora como enxergávamos no passado. A união estável homoafetiva, o casamento homoafetivo, regras como multiparentalidade, todas essas novidades jurídicas nos mostram que os fatos estão mudando e, portanto, o direito tem que acompanhar esses novos fatos. Só que, enquanto nós estamos em marcha, enquanto nós estamos saindo de uma geração de valores antigos para consolidar valores novos, nós ficamos em momentos de crise, nós temos momentos de dúvidas de como o direito deve normatizar isso ou aquilo. E é nesses momentos de dúvidas que as divergências jurídicas acabam, não é, por aparecer. Como nossos valores sobre o que é família, o que deixa de ser família estão mudando, nós também temos dúvidas sobre a possibilidade de reconhecer danos morais no casamento ou não, e é justamente por isso, dentro deste contexto que doutrina e jurisprudência vão se digladiar. É dentro desse contexto que os doutrinadores vão falar: violou o dever do casamento? Dano moral. Enquanto a jurisprudência dirá: a mera violação do dever do casamento não gera dano moral se não houver também um ato ilícito. Então, é dentro desse contexto de transformação, é dentro deste contexto de inovação de valores, é dentro deste contexto de controvérsia que a nossa aula se dá. Por quê? Porque o conceito de família está a mudar, o conceito de valores familiares está por evoluir e nós, né, como juristas, de fato, estaremos em uma crise de paradigmas até que novos valores venham a se consolidar e até que uma nova norma clara, com uma interpretação coesa e harmônica, venha a surgir. Muito bem, gente. Então, já sabendo que o tema é polêmico e já sabendo que haverá aí, não é, uma controvérsia de valores entre doutrina e jurisprudência, eu gostaria de ingressar um pouco mais a fundo no tema dano moral, direito de família, no casamento e no direito de família, portanto, me questionando em um primeiro momento sobre o que vem a ser um dano moral, né? E se ele é passível de indenização ou não. Todos nós sabemos que é passível de indenização, porque eu tenho certeza que alguma vez na vida vocês, doutores, ajuizaram uma ação e formularam um pedido de indenização por danos morais. Isso faz parte, né? Nós estamos em um determinado momento, eu tinha um professor que gostava de falar que o dano moral, ele virou quase uma batata frita. Como assim uma batata frita, professor? Ora,
né? Você vai ao Burger King e você pede um lanche. O que você quer junto? Ah, traz uma batata frita. Você vai a um bar e pede um petisco. O que vem junto? Uma batata frita. Eu vou pedir uma indenização por danos morais, materiais. Pede um dano moral também. Vou pedir uma obrigação de fazer. Peço um dano moral também. Tudo se acompanha hoje em dia com dano moral. Por quê? Porque hoje há, de fato, né, nos tribunais, diversos e diversos pedidos que envolvem danos morais nas mais diversas causas. Mas sempre foi assim? Não, nem sempre foi assim. Eu trouxe aqui, só a título de curiosidade, não vou ficar lendo com vocês, até porque sei que temos limite de tempo, né? Dois julgados aí do Supremo Tribunal Federal, gente, e não de muito tempo atrás, tá bom? Esses julgados são da década de 80, são julgados de 1980, em que nós temos o Supremo Tribunal Federal falando que não cabe uma indenização por danos morais autônoma. A jurisprudência era extremamente fechada quando o tema era dano moral. No primeiro julgado, né, um sujeito veio a morrer por causa de uma falha de vigilância hospitalar. O Supremo disse que o dano moral não era indenizável. Né? No segundo caso aqui que eu trouxe a vocês, e depois vocês poderão ler, o sujeito foi vítima de acidente ferroviário. Entendeu o Supremo que o dano moral em si não deveria ser indenizado. Não rolava, tá bom? Para usar um português claro, na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e na jurisprudência do Brasil como um todo, a tese de que o dano moral era, de fato, indenizável. Então, se nós pensarmos bem, gente, 1980 não faz tanto tempo assim, né? Então, se nós puxarmos, né, aí, gente, para 40 anos atrás ou mais, a gente não podia falar em danos morais sendo acolhidos pela jurisprudência como causa de indenizações. Então, isso é um fenômeno novo, juridicamente falando, né? Quando vai se consolidar no Brasil e na jurisprudência brasileira a possibilidade de se pedir uma indenização por danos morais? Gente, esta possibilidade ela se consolida nos tribunais brasileiros a partir da Constituição de 1988, nossa Constituição contemporânea, Constituição Cidadã. Porque a Constituição brasileira, atual, contemporânea, vigente, ela acaba por expressamente consignar em seu bojo que os danos morais, não é, são indenizáveis. Então, se nós formos lá ao artigo 5º, inciso 5 da Constituição Federal, nosso tão famoso artigo 5º, que trata dos direitos fundamentais, lá estará. É assegurado o direito à resposta, além de indenização por dano material e moral. Ou seja, a Constituição está falando é cabível indenização por dano moral. O inciso 10 do artigo 5º, por sua vez, dirá, né? São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem, assegurado o direito de indenização por dano material ou moral. Então, nós temos dois incisos, né? O inciso 5 e o inciso 10 do artigo 5º da Constituição Federal, nos dizendo que o dano moral, de fato, é indenizável, né? E nós sabemos que na hermenêutica constitucional, quando nós interpretamos a Constituição, há um princípio de interpretação constitucional que diz, não é? A Constituição não tem palavras inúteis. Se a Constituição não tem palavras inúteis e o inciso 5 e 10 dizem expressamente que o dano moral é indenizável, logo, a jurisprudência começou a acolher a indenização por danos morais. Só que, gente, nós temos um problema, não é? Houston, we have a problem. Se era tão fechada a jurisprudência para a concessão do dano moral antes da Constituição de 1988, né? Se antes de 1988 o Supremo reconhecia, inclusive, que não havia indenização por danos morais, a partir da Constituição de 88, em que os tribunais começaram a acolher a tese de que o dano moral era indenizável, houve uma avalanche, um dilúvio, uma inundação de ações pedindo indenizações por danos morais pelos mais diversos fundamentos, né?
eu pego uma pitoresca a título de exemplo. Se vocês jogarem aí no Google, vocês acharão. Isso saiu em notícia do portal de notícias do Tribunal de Justiça de São Paulo, que um sujeito se dirigiu a uma pizzaria e ele ficou insatisfeito com a quantidade de molho que estava na pizza dele. Portanto, ele ajuizou uma ação pedindo uma indenização por danos morais no valor de R$ 1 milhão. Isso é um caso verdadeiro, não estou mentindo para vocês. Se vocês forem ao Google e colocarem dano moral e molho de pizza, vocês acharão esta informação que eu estou trazendo para vocês. Ou seja, né, gente? Antes nós tínhamos uma jurisprudência que não dava absolutamente nada a título de danos morais, e agora nós temos pessoas pedindo dano moral por absolutamente tudo, o que também não é viável, né? A Sandra, inclusive, nos faz uma observação. É por isso que o dano moral não vale mais nada, ou talvez seja por isso que os juízes gostam tanto de negar indenizações por danos morais, falando aquela frase que todos vocês odeiam: isso não passou de um mero aborrecimento. Eu tenho certeza que todos vocês já ficaram extremamente bravos ao pegar uma determinada sentença e ver a indenização é negada porque não se passa de mero aborrecimento, não se passa de mero sabor, né? Por que isso? Ora, porque antes se pensava que danos morais não eram cabíveis, não é? E com a Constituição de 88 abriu-se uma porteira, a jurisprudência começou a reconhecer e todo mundo começou a pedir dano moral para tudo e, não é? Os tribunais defensivamente começaram a só arbitrar em casos muito graves e, não é, indenizações muitas vezes ínfimas, né? Mesmo em casos de morte, nós raramente vemos indenizações por danos morais que passam dos R$ 150 mil. Creio eu que nesses meus anos de tribunal nunca tenha visto uma indenização que passasse dos 200 mil, ainda em hipóteses com morte, né? Então, é nesse contexto que os danos morais estão. Agora, gente, né, ótimo. Conversei com vocês que, de fato, a lógica dos danos morais. A Alexandra pergunta, inclusive, qual doutrina trata da diferenciação de dano moral e mero de sabor, né? E eu gostaria de pegar essa pergunta dela para conduzir a minha próxima fala, né? Justamente por conta desse mar de ações envolvendo danos morais, né, gente? Eu gostaria de tentar definir com vocês, né? Aí a Cristina diz, né? A casa do meu cliente trincou inteira por conta de vazamento e por conta da Sabesp, e o juiz diz que é um mero de sabor. Então, gente, não é? Já que a gente tem que ter algum critério para diferenciar o que é um dano moral de um mero de sabor, como a Alexandra aí bem nos põe, não é? Eu gostaria de audaciosamente tentar propor a vocês um conceito do que vem a ser dano moral, para que a gente tenha um filtro melhor de identificação de quando haverá um dano moral e quando não haverá, para nós podermos tratar disso no casamento, que é o objeto, de fato, da nossa aula, né, de hoje, da minha fala de hoje. Gente, como definir dano moral, não é? Sempre que eu faço essa pergunta, seja na graduação, seja na pós-graduação, invariavelmente eu recebo as seguintes respostas, né? Olha, o dano moral é um abalo psicológico muito forte, o dano moral é uma dor na alma, o dano moral é um intenso sofrimento, né? São sempre respostas que eu recebo na tentativa de definir o que é dano moral, mas não é a resposta que mais me agrada. Por quê? Porque entendo eu que a gente possa estar diante de um dano moral, ainda em casos em que não haja uma intensa dor psicológica, ainda em casos em que não haja um abalo da alma, ainda em casos em que nós não venhamos a sofrer aí esse intenso sofrimento. Como assim, professor? Explique melhor. Gente, para mim, tá? Para mim, dano moral
a melhor compreensão do que vem a ser dano moral é aquela que corresponde ao sentido de que o dano moral é uma violação a um direito da personalidade. Sempre que nós tivermos um direito da personalidade, nós teremos um dano moral. Professor, quais são os direitos da personalidade? Gente, são vários, né? A lei elenca alguns, mas o rol é exemplificativo. A honra, a vida, a liberdade, a dignidade, a intimidade, a privacidade, a imagem, a incolumidade física, dentre todos outros direitos da personalidade que nós temos. Entendo eu que sempre que houver uma violação a um direito personalíssimo, estaremos diante, portanto, não é, de um dano moral. E por que isso é importante, gente? Pelo seguinte, se nós bem pensarmos, se nós bem concluirmos, né, a gente pode pensar que a lógica do dano moral e da intensador funciona como Covid. Como assim como Covid? Gente, vejam só, né? Eu posso contrair Covid e, na maior parte das vezes, eu terei sintomas, ainda que leves. Mas eu também posso estar dentro do grupo de assintomáticos. Se eu não apresentar sintoma nenhum, eu continuo tendo Covid. Com o dano moral, a mesma coisa. Sempre que eu sofrer uma violação a um direito da personalidade meu, eu sofrerei um dano moral. O sintoma pode estar presente. Pode ser que eu tenha um grave abalo da minha alma, pode ser que eu tenha uma grave dor psicológica, pode ser que eu tenha um grave sofrimento, ou pode ser que eu não tenha. Se eu tiver, não é, um abalo a um direito da minha personalidade, eu continuo tendo sofrido um dano moral. Pensem, por exemplo, no jovem anarcocapitalista punk rock que não se importa com ninguém da sociedade, que não se incomoda com a sua imagem. Esse jovem tem o nome dele incluído no Serasa por uma fraude. E ele recebe uma carta dizendo: seu nome está sendo incluído no rol dos inadimplentes. Esse jovem não sofre dor na alma, ele não está nem aí, ele pouco se importa com a sociedade. Para ele, tanto faz se o nome dele está no Serasa ou não. Ele sofreu um dano moral? Ele sofreu, porque a honra dele foi abalada, porque ele foi colocado como um mau pagador. Ele, não tem uma dor intensa psicológica? Não, mas ele merece uma indenização por danos morais? Sim. Né? Isso demonstra que a dor da alma, a intensa dor psicológica, o intenso sofrimento, nada mais são do que sintomas do dano moral, que podem estar presentes ou não, mas o dano moral em si vai surgir quando estivermos diante de uma violação a um direito de personalidade, e aí me parece que essa é a melhor concepção do que o dano moral vem a ser. Agora, gente, nós vamos entrar na segunda parte da minha aula, né? A primeira parte era a parte mais teórica, em que eu queria conversar com vocês sobre os desacordos morais que ocorrem em relação a esse tema, e gostaria de conversar com vocês sobre o que vem a ser dano moral, para que nós falemos sobre o dano moral no casamento propriamente dito. Tudo bem? Alexandra coloca: então admitimos que dependerá, além da grave do abalo, que varia de personalidade a personalidade, e o caráter pedagógico para o ofensor. Boa pergunta, Alexandra, não é? O caráter pedagógico, muito embora não previsto pela lei, porque se nós formos ao artigo 944 do Código Civil, lá estará escrito que a indenização se mede pelo dano, mas o caráter pedagógico é aplicado pela jurisprudência, não é? De fato, como uma forma de educar o ofensor quando se mede a indenização, tá? Então, o caráter pedagógico, o caráter punitivo da indenização por danos morais, né, ele serve como uma forma de se aumentar o valor da indenização para, que o sujeito, para que além da vítima ser ressarcida, o ofensor também seja ensinado no caráter pedagógico e punido no caráter punitivo. Agora veja, não há de se falar em dano, em indenização, se não houve dano. A gente só aplica o caráter pedagógico, o caráter punitivo, quando se identifica o dano. E qual me parece o melhor conceito do que vem a ser dano moral? O direito da personalidade violado.
né? Objetivamente, a gente mais ou menos consegue falar se nessa situação o sujeito teve sua honra violada ou não, sua imagem violada ou não, sua intimidade violada ou não. É claro, haverá controvérsias cada caso, mas é um critério mais objetivo do que falar de dor na alma. Como eu meço a dor na alma de alguém? É difícil, eu não entro dentro da pessoa. É mais fácil descobrir se um sujeito teve a sua personalidade violada, dentre os seus direitos, que todos têm, do que, não é, vir a descobrir de fato se o sujeito sofreu uma dor na alma ou não. Tudo bem? Então, essas seriam minhas considerações ao seu questionamento. Agora vejam, gente, no casamento, né, o que a gente se pergunta é, bom, imagina que é isso, que é vontade. Dentro do casamento, gente, os cônjuges têm determinados deveres, né? Eles estão previstos todos no artigo 1566 do Código Civil, né, gente? Pelo que nós conhecemos de alguns casais, às vezes parece que nós estamos lendo Alice no País das Maravilhas, né? Quais são os deveres entre os cônjuges? Está aí. Fidelidade recíproca, vida em comum no domicílio conjugal, mútua assistência, sustento, guarda e educação dos filhos, respeito e considerações mútuas. Então, ambos os cônjuges devem ser fiéis, devem morar juntos no mesmo domicílio, né? Devem ter uma vida em comum, devem se assistir mutuamente, um ajuda o outro, devem contribuir ativamente com o sustento, guarda e educação dos filhos, devem se respeitar e se considerar. Gente, olhando muitos casais dos quais nós nos conhecemos, a gente sabe que nem metade desses deveres são previstos no artigo 1566, não é? São respeitados no âmbito de um casamento. E aí, não é? O descumprimento desses deveres conduz a um dano moral? Essa é a questão, né, que eu proponho a vocês. E eu já disse, né? Para a doutrina, em regra, o descumprimento desses deveres leva ao dano moral. Para a jurisprudência, não basta o descumprimento, mas deve haver também um ato ilícito. A partir dessas considerações teóricas, eu quero analisar alguns casos concretos com vocês para mostrar a vocês como a jurisprudência enxergará o dano moral no direito de família. Gente, vamos começar a falar do início de todos os problemas. Qual é o início de todos os problemas? A gente está aqui, o noivado. A responsabilidade civil no noivado, gente, né? Muito bem, né? Eu costumo lá brincar com os meus alunos de direito de família, né? Que o casamento, para aqueles que o consideram um negócio jurídico, é o negócio jurídico mais solene existente no direito civil brasileiro. Gente, né? Você tem que se dirigir a um registro de pessoas naturais para fazer publicação de proclamas, aguardar alguém, né, a opor causas impeditivas ou suspensivas. Depois você tem que realizar a cerimônia perante uma autoridade celebrante, com portas abertas, testemunhas, para posteriormente estabelecer o registro do ato do casamento, ou seja, né, algo solene. É o legislador falando toda hora, não case, não case, não faça isso, olha o que você está fazendo da sua vida, por que você quer isso para você, mas você vai lá e faz o quê, gente? Você vai lá e se casa. Aí o legislador te dá toda a solução para os seus problemas. Professor, não estou feliz com o casamento, o que eu faço? Divorcia. Vai demorar muito? Depende, né? Se só tem interesse de pessoas capazes e os cônjuges concordam, sai no dia. Vai no cartório, faz o divórcio e amém. Né? Cada um segue sua vida. Mas as pessoas insistem em se casar. Muito bem, gente. Né? A pergunta que fica é a seguinte. Será que, não é, o rompimento do noivado pode gerar um dano moral? Essa é a primeira questão prática da nossa aula. Então, pensem o seguinte, né? Pensem a seguinte situação, meus caros amigos. Né? Pensem o seguinte. Vamos imaginar, né, que eu, Jairo, esteja muito apaixonado por uma moça, né, e marque o casamento com ela, já somos noivos. 2 meses antes do casamento, esta moça chega para mim e fala, Jairo, descobri que você não era nada disso que eu imaginava. Ao invés de me dar amor, você só gosta de dar aulas, você só se interessa pelo direito, seu trabalho importa mais para você do que qualquer coisa, e eu nunca
nunca gostei muito de você, nem nunca te achei tão bonito, nunca vi muitos atrativos na sua pessoa, razão pela qual romperei o noivado contigo, não faço, não é? É mais questão de estar com você. Gente, vou ficar triste? Muito provavelmente ficarei. Agora, a questão é a seguinte, né? Será que eu, Jairo, tendo meu noivado rompido, tenho direito a uma indenização por danos morais? Será que isso é possível, hein, gente? Será que se eu entrar com uma ação, não é, pedindo uma indenização por danos morais, em um caso assim, eu venho a ganhar? Eu venho a ter sucesso? O que vocês acham, gente? Digam-me aí. Se alguém quiser ligar o microfone e falar, eu gostaria de ouvir opiniões. Se quiserem escrever também, por favor, fiquem à vontade, né? Gostaria de saber se vocês acham que sim ou que não. Se há a possibilidade de se pedir uma indenização. A Tânia acha que não tem direito, a Sandra já diz que depende da exposição, né? O Tiago, ele faz uma relação com o tempo para o casamento, o Orlando entende que não, né? A Alexandra também entenderá, não é? Que não. Gente, e o Ronald também entende que não. Gente, qual é o entendimento da jurisprudência sobre o tema, né? A regra é que o rompimento do noivado não conduz a uma indenização por danos morais. Por quê, professor? Né? O senhor não ficou triste, o senhor não ficou abalado, o senhor não sofreu um grave abalo psicológico por conta disso? Pode ser que sim, né, gente? Pode ser que eu tenha começado a beber, ficado triste, largado tudo, não quero mais ver ninguém, não quero mais ver meus amigos. Por quê? Porque a mulher me deixou. Então, acontece. Agora, será que isso conduz a uma indenização por danos morais? A jurisprudência dirá que não. Por quê? Gente, pela seguinte lógica, pensem comigo. Se eu me caso e eu me divorcio, o fato de eu pedir o divórcio faz com que eu seja devedor de indenização por danos morais? É claro que não. Ora, se eu posso fazer o mais, que é romper o laço conjugal, eu não posso fazer o menos, que é deixar de contraí-lo? É deixar de contrair o casamento? É claro que sim. Né? Então, entende a jurisprudência que romper noivado é exercício regular de direito, porque eu não sou obrigado a me associar a alguém, muito menos me casar. Portanto, não haveria indenização por dano moral em um caso assim. E mais, né, gente? E mais, né? A jurisprudência se acautelava no seguinte sentido. Ora, né? Se nós começássemos a conceder indenizações para danos por danos morais por rompimento de noivado, a gente poderia conduzir as coisas a uma determinada situação em que o noivo poderia ter o seguinte raciocínio econômico, né? Bem, eu vou me casar e depois me divorciar, porque se eu deixar de me casar, pode ser que eu tome uma indenização. Então é melhor casar. Esse raciocínio seria extremamente contrário ao direito. Então, por essas duas razões, a regra é que a jurisprudência não dá indenizações por danos morais pelo noivado. Agora, o Tiago nos trouxe um ponto aqui extremamente importante, né? O que eu disse a vocês? Para que a jurisprudência dê indenizações por danos morais no direito de família, né, ela sempre exige um plus, um ato ilícito, uma coisa a mais. Né? Gente, a jurisprudência também admitirá indenização por danos morais por rompimento de noivado se houver um abalo à honra ou à imagem da pessoa. Por exemplo, né, o caso clássico, abandono no altar. Quando você abandona o seu noivo ou a sua noiva no altar, você não está simplesmente exercendo o seu direito de não se casar. Você está exercendo ele de uma forma abusiva. Isso é um abuso de direito, porque você poderia ter feito isso a qualquer momento antes da festa, mas você preferiu fazer na data do casamento, expondo o noivo ou a noiva abandonada ao ridículo. Então, surgiu uma máxima, né, na jurisprudência, no que toca a danos morais e noivado, que é a seguinte:
quanto mais próximo estiver da data do casamento, maior a chance do rompimento do noivado conduzir a uma indenização por dano moral. Por quê? Porque maior a chance que do rompimento haja uma exposição. Faz sentido para vocês, gente? Para mim, né, este pensamento acaba por fazer sentido. Agora, né, também não confundam o dano moral com o dano material. Os gastos tidos com festa, buffet, convite, cabelo, não é? Vestido da noiva, todos esses, enquanto danos materiais, poderão sim ser objetos de indenização. O que nós estamos nos questionando é sobre o dano moral. E este será excepcionalíssimo apenas quando houver algum vexame decorrente do rompimento. Tudo bem? Aí tem 2 julgados para vocês, né? Um do Tribunal de Justiça de São Paulo e outro do Paraná. Vou ler uma parte da ementa só para ilustrar a vocês, né? Depois vocês terão material. Ruptura de relacionamento amoroso que, apesar da frustração e incerteza, não pode render ensejo a danos morais por não caracterizar ato ilícito, mas sim uma faculdade conferida a qualquer nubente e, portanto, negou-se aqui a indenização por danos morais. Tá? Bom, gente, as pessoas, então, se casaram, né? Superado o noivado, falemos do dano moral dentro do casamento propriamente dito. E esse aqui costuma, não é a ser o ponto mais polêmico. O ponto mais polêmico é o adultério, né? Gente, a traição, o adultério, né? A infidelidade carnal acaba por conduzir a uma indenização por danos morais, né? Sim ou não, né? Se um cônjuge descobriu que o outro o trai, se um cônjuge descobriu que o outro mantinha relações sexuais com um vizinho, com um amigo ou com qualquer outra pessoa que o fosse, vocês acham que há a viabilidade de se pedir uma indenização por danos morais em decorrência da traição? Gente, para vocês é algo viável? Gostaria de saber a opinião de vocês, porque este talvez seja um dos pontos mais polêmicos da aula, né? Se a traição conduz a uma indenização por danos morais ou não, né? O Orlando entende que sim, a Tânia entende que apenas se houver exposição, né? Enquanto vocês vão respondendo, eu gosto muito de um caso, né, com o qual trabalhei no tribunal, e sempre que eu dou uma aula em que eu trato de traição, eu gosto de contar esse caso porque é um caso muito divertido, né? Na minha vivência de Tribunal de Justiça, certa vez, eu peguei uma ação de separação de corpos que se dava no seguinte sentido, né, gente? Vejam só. Um cônjuge, um marido, ele acabou por, não é, violar o maior dever, não é, entre os cônjuges. Ele acabou por violar o maior dever do casamento, né? Gente, qual é o mais importante dever do casamento, né? Qual é o mais importante dever existente entre os cônjuges, né? Gente, ele violou o dever supremo. O que ele fez? Violou o celular alheio, gente. Claro, esse só pode ser o maior dever, gente. Está lá na Constituição Federal. O Constituinte resguarda as comunicações telemáticas, salvo por ordem judicial em processos criminais. Como você vai descumprir, né, o dever e violar o WhatsApp alheio, o celular alheio? O sigilo telefônico é garantido pela Constituição Federal. Quando eu digo isso na graduação, minhas alunas dizem, mas a Constituição Federal não se aplica à minha casa. Muito bem, então que assim seja. Mas ele fez. O que ele fez, gente, né? Ele acabou por colocar um aplicativo espião no celular da esposa. Então, a partir desse aplicativo que ficava escondidinho, ele recebia 24 horas por dia, 24 hours per day, tudo que a esposa conversava, ao mesmo tempo, simultaneamente. Gente, né? Aí vale aquela máxima popular, né? Quem procura, acha. E, de fato, ele achou, né? A esposa
se relacionava com um vizinho cujo nome, curiosamente, era Ricardo, né? Parece que é cena de filme, mas não, era um caso verdadeiro, né? O que acontece? Ele ficou extremamente chateado, ele ficou extremamente, né, consternado com a atitude do Ricardo e acabou por ajuizar uma ação de separação de corpos. Isso foi sob a vigência do Código de Processo Civil de 73, e os doutores, como bem conhecem, sabem que a ação de separação de corpos é Big Richard, segundo o Ronald, não Ricardão. Como os doutores sabem, a ação de separação de corpos, sob a vigência do Código de 73, era uma ação acautelatória que tinha por finalidade a retirada de um dos cônjuges do lar, e o argumento era traição. Gente, só que o advogado comeu bola, né? Como ele buscou comprovar a ocorrência da traição e do desrespeito ao dever conjugal de fidelidade? Ele juntou aos autos todos os print screens. Gente, como a Cristina já falou, né, a prova aqui é ilícita. A prova apenas poderia ser utilizada se essa prova de violação do sigilo telefônico apenas seria válida mediante autorização judicial, e, obviamente, não era o caso. Então, a prova era ilícita. Aí, gente, né, os antigos romanos já nos ensinavam: alegatio non provatio, se ferratio. Quem alega e não prova, se ferra. Né, gente? Muito bem. O pedido foi julgado improcedente. Se fosse só isso, tá bom, né? Ele teve que pagar os honorários advocatícios do advogado da esposa. Houve extração de cópias para investigação do crime da Lei Carolina Dickmann. E mais, né, a pior das penas, ele continuou convivendo com a esposa. Portanto, né, foi isso que, de fato, ele veio achar por meio desta demanda. Né? O advogado não teve uma boa estratégia na prova. Esse foi o problema. Né? O Ronald disse, ganhou um chifre, uma dívida e um ilícito penal. Acontece, né, gente? Causos familiaristas. Muito bem, né, gente? Feitas todas essas considerações, né, sobre dano moral decorrente da traição, aqui, mais uma vez, a doutrina dirá o seguinte: a traição gera dano moral. A jurisprudência diz: a mera traição não gera dano moral. Depende-se de um algo a mais, depende-se de um plus, depende-se de um ato ilícito, que é o que eu estou falando com vocês desde o início da minha exposição, desde o início da minha fala. Tudo bem, gente? O que seria esse algo mais? Então, gente, a mera traição, às escondidas, em um lugar fechado, não caracterizaria dano moral. Agora, por exemplo, o cônjuge trai e ainda expõe essa traição a todos os seus amigos. Isso geraria dano moral. O cônjuge trai e ele acaba, além de trair, publicando nas redes sociais as imagens de sua traição, a pessoa com quem está em detrimento do seu cônjuge. Isso, de fato, poderia gerar um dano moral. Ou algumas situações mais pitorescas. O cônjuge trai, mas trai, por exemplo, com a cunhada ou com o cunhado. Aqui nós temos uma situação um pouco mais delicada, né? Trair com o cunhado tem sido considerado pela jurisprudência como algo mais gravoso. O desembargador Francisco Loureiro, do Tribunal de Justiça de São Paulo, ele sempre conta a história, né? Ele pegou um determinado caso, ele teve acesso a um determinado caso em que o marido traía a esposa com a irmã dela, com a sua cunhada, portanto, né? E a defesa do marido, pretendendo afastar a indenização por danos morais, era no seguinte sentido: ora, como eu posso pagar uma indenização de danos morais se eu verdadeiramente me apaixonei pela irmã de minha esposa? Eu realmente a amava, né? Como eu posso ser condenado por um sentimento tão bonito que é o amor? Ao que o Loureiro respondia, né? Olha, se de fato, né? Eu não posso te condenar pelo fato de você amar alguém. Eu estou te condenando porque você fez gol antes do treino. Poxa, divorciasse-se, o vínculo com o parente por afinidade colateral, que é o cunhado, se rompe com o divórcio. Posteriormente, você poderia, não é, estar com a sua cunhada. Não foi o caso e, portanto, houve, não é, condenação. Então, vejam que interessantes alguns precedentes. Este é do Tribunal de Justiça do Maranhão,
né? E aqui está escrito o entendimento da corte foi no seguinte sentido, né? Reparação de dano moral indevida porque a eventual existência de infidelidade é decorrência da liberdade sexual das pessoas. Não me parece um argumento jurídico muito bom, mas está no julgado, né? E o outro, a ruptura de um casamento, qualquer que seja a causa, gera mágoa, frustração, tristeza, e estes sentimentos serão intensos e profundos, especialmente quando o varão retorna à vida conjugal e descobre diálogo comprometedor entre a mulher e terceiro. Pretensões de natureza indenizatória estão usualmente associadas a tais ressentimentos, sobra de um casamento que termina. Não é por meio da fixação de uma indenização que se dará a cicatrização emocional, né? Da profunda mágoa pelo desenlace patrimonial e da reparação a constrangimento e sentimento de tristeza e dor pelo suposto adultério, porque não há reparação econômica possível de curar ressentimento dessa natureza. Então, vejam, a jurisprudência, não é, tem negado indenizações por danos morais, tomando por base a traição. Agora, gente, fica a pergunta, né? Nessas causas em que há um plus, em que há um ato ilícito, em que há um algo a mais, então, por exemplo, o marido trai com alguma moça, não é? E ele acaba por expor essa traição a todos os colegas, posta fotos com esta moça no Instagram, no stories do WhatsApp e tudo mais. Deixo a pergunta a vocês, não é? Nessas hipóteses em que é cabível a indenização pela traição porque houve exposição, quem deve responder? O sujeito que traiu, o amante ou a amante, ou os dois são solidariamente responsáveis pelo ato ilícito? O que vocês acham, hein, gente? É o cônjuge, não é? A Sandra falou, é cabível assassinato, né? A Sandra defende autotutela nas hipóteses de traição. Muito bem. Quem responde por danos morais nessa hipótese, gente? É o cônjuge, o amante, não é? Ou os dois deveriam responder por isso? A Tânia, ela tem a compreensão de que somente o cônjuge, a Cristina também, o Orlando aí vai no mesmo sentido, a Alexandra entende que o cônjuge, a Luísa entende que os dois. O Ronald diz que a amante não tem vínculo conjugal, a Gabriela diz quem deu causa, a Silvia, por sua vez, diz quem é o cônjuge. Gente, não é? Por incrível que pareça, a questão já chegou ao Superior Tribunal de Justiça, não é? Não é brincadeira, esses casos chegam até o STJ. Há um julgado de relatoria do ministro Luiz Felipe Salomão, tá? Eu não estou com esse julgado agora, mas eu posso mandar para vocês depois, compreendendo que é só o cônjuge, tá bom? O amante não responde porque o amante não tem dever de fidelidade. Questão polêmica, né? Dá para se questionar se interferência no vínculo alheio, ainda mais sabidamente quando é dolosa, não geraria responsabilização, né? Eu tenho minhas dúvidas, tá? Eu, como professor, pensando juridicamente, eu não reconheceria que é tão absurdo assim falar que o amante teria o dever de indenizar, mas para a jurisprudência é só o cônjuge que descumpriu o dever da fidelidade. Tudo bem, gente? Este é o entendimento. Vamos lá, gente. Vamos ver mais se fosse alguém... então, a Luísa coloca uma questão boa, né? E se fosse o cunhado, por exemplo, a irmã, não é, do cônjuge, a irmã do cônjuge? Seria uma questão interessante de se colocar também, porque a irmã não deve, pelo laço sanguíneo, uma certa lealdade ao seu irmão? As questões são polêmicas, né? E se o casal... a Rose coloca, e se o casal já estiver separado de fato? Gera danos morais um rompimento, ainda que casados legalmente? Rose, compreendo eu que não, tá bom? Se nós analisarmos, né, inclusive juridicamente, os efeitos da separação de fato, ainda que não haja divórcio, nós veremos que a jurisprudência, inclusive, algumas vezes já reconheceu uniões estáveis formadas após separação de fato. Nós veremos que a jurisprudência que há, não é, previsões legais específicas que afastam a incidência de herança após um determinado tempo de separação de fato.
Então, vejam, a separação de fato, muito embora ela não rompa o vínculo conjugal, ela tem efeitos concretos sobre o casamento. Então, entendo eu, né, que se o namoro é contraído em período de separação de fato, não haveria a possibilidade de se pedir indenização por danos morais. Tá bom, Rosa? Entendo que o pedido seria de fato incabível. Perfeito? Muito bem. Gente, feitas tais considerações, né, o próximo tema que eu queria abordar com vocês, revenge porn. Alguém conhece esse termo, gente? Vocês já tiveram algum tipo de contato com o termo revenge porn ou porn? Imagina, Rose, né? Porn revenge. Gente, revenge porn ou porn revenge, né, é uma expressão inglesa que significa vingança pornográfica, né? Bom, a gente sabe, né, que muitos casais mantêm algum tipo de convivência erótica virtual. E isso é cada vez mais comum no mundo, cada vez mais submetido à tecnologia. O Orlando resumiu aí em poucas palavras. Nudes, né? De fato, há uma troca de nudes entre casais, e isso vem a ser cada vez mais comum, principalmente entre os mais jovens, né? É algo que se torna cada vez mais comum. Agora, o que acontece, né, gente? Algumas vezes, o cônjuge que tem seu relacionamento rompido, ele, por uma questão de raiva, por uma questão de ódio decorrente do próprio término, ele quer expor aquela pessoa que o deixou. Então, o que ele faz? Ele publica, né, essas imagens eróticas que foram gravadas ou enviadas no tempo em que a relação ocorria, né, e ele expõe ou em sites pornográficos, ou em redes sociais, ou encaminha por e-mail, ou algo desse tipo, ele expõe, né, esse cônjuge com a finalidade de se vingar. Este é o conceito de porn revenge, né, gente? E há de se questionar se, de fato, o porn revenge conduz a uma indenização por danos morais. Gente, aqui a resposta é afirmativa, com toda certeza, né? A jurisprudência majoritária, quase que unânime, vai entender que sim. Óbvio, né, meus caros? Imagens eróticas, imagens pornográficas, qualquer teor que seja, quando elas são encaminhadas a alguém, elas são encaminhadas na base da confiança, né? Eu leciono o direito das obrigações também na graduação. E sempre que eu dou um exemplo de uma obrigação de não fazer, imposta pela lei, eu digo, né? Se você, como aluno, recebe um nude, você tem a obrigação de não encaminhá-lo para mais ninguém. Por quê? Porque juridicamente aquilo foi te encaminhado, né, sob uma perspectiva personalista de confiança, de intimidade, que não pode vir a ser rompida, né? Então, imagens gravadas em contextos de intimidade não podem ser, né, expostas a terceiros. E essa exposição certamente, né, gera indenizações por danos morais. Aqui eu trouxe um caso, infelizmente aqui a indenização foi fixada, né, em um patamar que eu acho muito baixo, né? Fixou-se aqui, em caso de porn revenge, uma indenização no valor de 10 mil reais. Eu acho pouco, né, gente? 10 mil reais é um Serasa da vida. Como você vai comparar uma exposição pornográfica a um Serasa? A mim me parece que a indenização foi um patamar muito baixo, né? Infelizmente, gente, casos assim são cada vez mais comuns lá na nossa vivência de Tribunal de Justiça, né? Eu, infelizmente, já lidei com casos, por exemplo, de uma garota adolescente, 16 anos de idade, namorava, tinha um namoradinho na turma, encaminha para o namoradinho imagens nuas dela, esse namoradinho encaminha para um colega que, por sua vez, distribui para toda a sala. E a menina, né, obviamente, fica marcada, ela sente um constrangimento enorme, tem que se mudar de escola, porque aquele ambiente passa a ser insalubre para ela, porque a moral dela, a imagem dela foi, né, violada perante todos os colegas. Cabe indenização com toda certeza, né? Óbvio, os genitores de ambos esses adolescentes que vazaram essas imagens foram processados e, salvo melhor juízo, a indenização nessa hipótese ficou fixada em 40 mil reais ou 50 mil reais em favor dessa garota, né? O argumento utilizado pelo advogado dos garotos, né, me pareceu
um pouco equivocado. Em demandas congêneres, eu não argumentaria assim. Ele dizia na contestação, olha, se ela não queria as imagens vazadas, por que ela tirou as fotos? Né? Olha, a mim não me parece que esse, em um século XXI, em um mundo de tecnologia, inclusive, seja o argumento mais, não efetivo para se defender de demandas assim. De toda sorte, né? Aqui, havendo porn revenge, haverá direito à indenização, e como a Tânia bem disse, isso é cada vez mais comum, né? Muito bem. Gente, mais alguns... Quer contar aí pra gente, Thiago? Se você quiser compartilhar com a gente, fique à vontade. Claro, resguardando o nome das partes, obviamente. Se você quiser ligar o microfone, fica à vontade. Eu ligo sim, doutor. Estou gostando bastante do tema. Eu peço desculpas, inclusive, eu estou participando de 2 reuniões ao mesmo tempo. E a do doutor está toda hora me chamando aqui para o tema, porque é muito instigante. Mas, olha, eu tive um caso muito interessante que me marcou minha vida profissional. Inclusive, foi meu primeiro caso de advocacia. Foi uma vingança, né? A mulher descobriu as fotos, né, da amante no celular do marido. Ela sabia de quem que era aquelas fotos, ela abriu um perfil falso nas redes sociais e adicionou toda a família da amante, né? Adicionou a mãe, os avós, a tia, e colocou todas as fotos. E aí, enfim... Então, eu comecei já com emoção. Hardcore. Para quem você advogava, Thiago? Para quem você advogava? Eu advogava para amante, coitada. Para amante, claro. E vocês ganharam? Na verdade, o que aconteceu? A preocupação dela na época era de tirar as imagens das redes sociais, né? Foram 2 perfis que foram criados e a gente obteve êxito administrativamente nisso. Então, a gente não precisou judicializar a questão na época, né? Por sorte, porque eu acho que eu ia levar assim, eu ia ficar muito amedrontado, né? Porque o caso era bem sensível na época. Com certeza, com certeza. Não, obrigado por compartilhar, Thiago, porque eu vou ganhando mais exemplos para dar em próximas aulas minhas. Então, fico feliz que você tenha trazido. Realmente, essas coisas acontecem, complicadíssimo, né? Obrigado por contar para a gente, Thiago. A Alexandra pergunta, né? O valor das indenizações varia a depender da região do nosso país? E em São Paulo, há diferença cultural da metrópole e do interior? Olha, Alexandra, no que toca a... muito obrigado, Mônica. Fico muito feliz. Obrigado mesmo. No que toca a valor de indenização dentro do estado de São Paulo, Alexandra, os patamares são aproximadamente os mesmos, tá bom? Porque todos os juízes do estado de São Paulo acabam por prestar concurso aqui na capital, né? E eles são locados em comarcas de interior, mas a mentalidade muitas vezes é muito parecida. Eles acabam por seguir os precedentes do 2º grau e geralmente por isso as indenizações não costumam ser tão altas. A Alexandra também me pergunta se o valor das indenizações varia a depender de tribunal de justiça. Essa é uma boa pergunta, Alexandre. Eu vou ser muito sincero com você, não é? Eu nunca peguei para fazer um largo estudo comparativo sobre valores de indenização por danos morais dados nos diferentes tribunais de justiça da federação. Talvez por uma questão de comodismo, né? Por trabalhar no Tribunal de Justiça de São Paulo, eu sempre tive um aprendizado voltado à jurisprudência do TJSP. Mas o que eu posso falar é que a jurisprudência brasileira, né, tem uma tendência a dar indenizações baixas. A gente entra na faculdade de Direito achando que será, não é, como em filmes americanos, em que receberemos indenizações milionárias, e não é o caso, né? A gente sabe que em São Paulo as indenizações são mais baixas. Mas eu ainda farei esse comparativo, até agradeço a sugestão. Claro, Mônica, pode deixar que será encaminhado o material, muito obrigado pelo elogio. Como está a questão da competência sobre discussão de danos morais, né? Sim, se é vara de família ou se é vara civil, é isso? Muito bem. Tânia, aqui a discussão é a seguinte, eu me recordo que, inclusive, eu fiz esse comentário no simpósio no ano passado, né? Os juízes das varas de família dizem que a competência são dos juízes da vara civil, enquanto que os juízes da vara civil dizem, né, que a competência são dos juízes da vara de família, tá bom?
A mim me parece, Tânia, que, de fato, quando isso se dá dentro do contexto familiar, a competência deveria, sim, ser dos juízes de família, e quando chega a discussão lá no tribunal, no gabinete, nós reconhecemos nesse sentido, tudo bem? Mas ainda há muita divergência sobre o tema. A gente entende que se o dano moral se dá no contexto familiar, seria um juiz familiarista que deveria decidir a questão, até mesmo porque, Tânia, não é? O Código de Processo Civil ele traz um procedimento específico para ações que envolvem família, que é um procedimento que acaba por, não é, dar muita atenção a audiências conciliatórias e mediatórias, que podem ser muito importantes para resoluções de casos desses JAES. Então, a mim me parece, né, que são, sim, das várias de lei de família, muito embora continue havendo a discussão sobre isso, tudo bem? A Alexandra me pergunta, desde que em relações com efeito... Não, elas têm que estar dentro do contexto familiar, não é? Então, elas têm que estar associadas a alguma causa, não é? Envolvendo o direito de família. Eu entendo que pelo mero fato de uma agressão ter se dado de um familiar em relação a outro, isso não puxaria competência. Tudo bem, Alexandre? Gente, já indo para o encerramento aqui, que eu já estou um tempão aqui falando com vocês, né? Eu já estou 1h10 aqui conversando com vocês. Eu sei que vocês também têm outras coisas, né? Em injúria e difamação, o Tribunal de Justiça de São Paulo e a jurisprudência como um todo tem reconhecido, sim, não é? O direito à indenização. Então, se houver comprovação de xingamento de um cônjuge para o outro, injúria, calúnia... Obrigado, Rose. Calúnia e difamação, é possível, sim, reconhecer o direito à indenização. Agora, um argumento que pode ser útil para teses de defesa de vocês, né, para afastar indenizações por injúria em âmbito familiar, são as injúrias recíprocas, tá bom, gente? Então, geralmente, quando há aqueles xingamentos trocados num contexto muito periódico, um xinga o outro toda hora, a jurisprudência muitas vezes reconhece uma compensação de culpas no âmbito civil e afasta a indenização. A Tânia me faz uma pergunta, né? Se a mãe faz uma viagem para a casa de familiares, levando o filho do casal, e chegando lá diz que não vai voltar, né? Esse distanciamento do pai gera dano moral? Tânia, só me fala uma coisa, ela faz isso, ela se muda de fato para uma outra cidade, é isso? Ela faz uma mudança e falando que não vai voltar para a cidade de origem, é isso? Se quiser ligar o microfone... Doutor, é até baseado numa conversa com uma colega semana passada. A esposa falou que ia passar uns dias na casa dos pais, né, em outra cidade, e outro estado, acho que até era. E aí, passados uns dias, ela fala, olha, eu quero me separar, não vou voltar e não vou devolver o nosso filho. E o pai está desesperado, porque, tudo bem, separar, ok, ninguém é obrigado, mas como é que ele faz com relação a esse filho, né? Então, eu queria saber se caberia um dano moral por conta desse afastamento, né, do filho. Ótima pergunta, Tânia. Se você for à lei de alienação parental, a lei de alienação parental ela traz alguns exemplos de condutas que caracterizam a alienação parental, e uma dessas condutas caracterizadoras de alienação parental é o fato de distanciar o filho, né, impedindo o direito de visitação sem justa razão para tanto. A mim me parece que uma situação desta que você me conta, né, sem analisar muito a fundo, em tese, poderia caracterizar a alienação parental. E a jurisprudência reconhece que, havendo alienação parental, há sim direito de indenização por danos morais em relação ao genitor desqualificado. Então, em tese, não me parece nada absurdo que incida uma indenização por danos morais em um caso como esse, porque a mim me parece que aqui nós temos indícios de alienação parental. Tudo bem? Muito obrigada, doutor. Imagina, querida, imagina. E, gente, já indo aqui para o encerramento, né? Inclusive, o próximo tópico já era alienação parental, a Tânia previu o meu questionamento, né? O questionamento dela, o que eu falaria aqui. O tema lesão corporal, tá bom, gente? Lesão corporal no âmbito do casamento certamente gera dano moral. A gente sabe que o legislador ele tem todo um cuidado com as lesões corporais, principalmente contra mulheres, acontecidas em âmbito familiar. Por isso que nós temos a Lei Maria da Penha, que traz uma série de medidas preventivas a serem utilizadas por mulheres em situações familiares, de casamento, de união estável, né? Que venham a sofrer violência doméstica
e, né, a lesão corporal, com toda certeza, gerará direito à indenização por danos morais. Agora, gente, eu queria dizer a vocês também, né, porque esse é um caso que eu acho interessante, que a lesão corporal ela não fica, né, aqui na nossa discussão do âmbito civil, restrita a tapas, restrita, não é, a agressões com socos, com chutes. Eu peguei um caso muito interessante no Tribunal de Justiça de São Paulo, inclusive virou matéria, se vocês jogarem no Google vocês acham, né? Nós lá no gabinete tratamos de um determinado caso em que o marido traía sua esposa e ele traía sua esposa sem preservativo, né? O que acontece? Esse marido contraiu HIV. Ele acabou por se relacionar com a esposa sem preservativo e ele transmitiu, né, o vírus à sua esposa, que passou também, portanto, a ser aidética. Gente, durante a instrução comprovou-se que, de fato, isso tinha acontecido, né? E, óbvio, isso aqui, com toda certeza, gera uma indenização por danos morais. Então, né, as lesões corporais, elas também podem ocorrer por força de transmissão de DSTs para fins de indenização por dano moral. Tá bom? No caso, a indenização... a Sandra falou, isso é criminoso, na minha opinião. Com toda certeza é criminoso, né? Há, inclusive, a discussão entre os penalistas se a transmissão de HIV tipifica lesão corporal gravíssima ou tentativa de homicídio. Os penalistas discutem muito isso, mas com certeza vai para o âmbito criminal, né? Nesse caso, a indenização acho que ficou em R$100 mil. Veja, né? Para um caso tão grave como esse, eu acho uma indenização ainda baixa, né? Mas os critérios de indenização na jurisprudência brasileira, infelizmente, são baixos. A última questão, gente, para ir para o nosso encerramento aqui, né, é a indenização por danos morais decorrente da alienação parental. No âmbito do direito de família, obviamente, como vocês sabem, né, a alienação parental é aquela campanha de desqualificação realizada entre parentes, principalmente entre genitores, né? Aquela história. O pai tenta afastar o filho ou a filha da mãe, ou a mãe tenta afastar o filho e a filha, não é, do pai, e vice-versa. Isso aqui é extremamente problemático, e a gente sabe que, infelizmente, é uma realidade, né, em muitas famílias. A alienação parental, se comprovada, gera indenização por danos morais? Gera. Por isso que eu disse à Tânia, quando ela me fez aquela questão, que a mim me parece que ali se caracterizava um indício de alienação parental, e se eu fosse pedir uma indenização, eu iria pelo viés da alienação, né? A Alexandra me diz, além de indenização por dano moral, não é deferida a indenização por dano material no caso, né? Alexandra, no caso não foi, tá? A gente sabe que, felizmente, não é? A síndrome da imunossuficiência adquirida, ela hoje, né, ela é tratável de uma forma muito mais eficiente do que era nos anos 80, né, nos anos 90. Então, hoje, uma pessoa com HIV, né, ela consegue, tomando os medicamentos de forma correta, e desde que o organismo dela responda bem, né, viver uma vida praticamente normal, muitas vezes com uma carga viral baixíssima, né? Hoje, felizmente, nós temos medicamentos que acabam por auxiliar muito na vida do portador de HIV. Aí, Alexandra, para se definir uma indenização por dano material, há de se comprovar, né, se o estágio da doença ou a forma como o corpo dela respondeu ao vírus acabaram por, né, diminuir a capacidade laborativa dela ou não. Se isso não ficar comprovado, eu entendo que a indenização deveria ficar restrita ao âmbito unicamente moral. Agora, também, o que nós poderíamos pensar é uma indenização pelo tratamento, né? Muito embora nós saibamos que o SUS dá tratamento para HIV, né? Se ela demonstrar gastos com a doença, eu entendo que isso sim poderia, não é, ser realizado a título de indenização por dano moral. A Adriana traz uma questão interessantíssima, né? Ela diz, mas ele só terá que indenizar se ele tinha ciência de que ele era portador de HIV, né? Ora, né, Adriana, aqui a questão eu realmente acho que é muito complicada, e eu realmente acho que ela traria um debate judicial gigantesco, porque veja, né?
Se o sujeito trai sem preservativo, de alguma forma, eu entendo que ele assume o risco de produção do resultado, ainda que ele desconheça que naquele dia ele tinha HIV. Se ele trai durante o casamento, se relaciona com a esposa sem preservativo, por uma relação de confiança, a mim me parece que ele assume o risco. Né? A gente poderia estar aqui diante de uma conduta muito parecida com aquilo que os penalistas chamam de dolo eventual, né? Produzir o risco do resultado sabendo da possibilidade disso vir a acontecer. Né? Campanhas de utilização de preservativos são cada vez mais comuns na nossa realidade. Então, é uma relação de confiança, como Orlando diz, que foi violada. Tudo bem? Muito bem. Gente, no que toca à alienação parental, a última coisa que eu diria, não é? Aqui, é colocar uma provocação para vocês. Eu queria acabar essa aula com uma provocação, tá bom? Que é sobre a prova da alienação parental, né? Inclusive para fins de indenização ou para outros fins que sejam as imposições das sanções da própria lei de alienação, né? Como provar a alienação parental? A alienação parental é muito difícil de se provar porque geralmente ela ocorre dentro do âmbito familiar, dentro da residência, dentro da casa. Não é? É muito difícil. Quem já lidou com um caso de alienação parental sabe a dificuldade que é fazer essa comprovação. Ora, se há testemunhas, muito bem. Geralmente não há. Nós temos aquele depoimento que a criança pode dar, que é aquilo, né, que os estudiosos do ECA chamam de depoimento sem dano, né? Que é aquele depoimento que é colhido por uma equipe profissional multidisciplinar, que tem uma competência mais sensível, formada por psicólogos, para retirar a verdade daquela criança. Mas essa é uma prova que muitas vezes gera dúvida, né? Assistam a um filme chamado A Caça, que vocês verão, não é? A dificuldade de fazer provas a partir de depoimentos de crianças. Esse filme, para os juristas, é muito legal. Fica a indicação, A Caça, né? Agora, uma outra alternativa que tem sido utilizada em casos concretos, né? E eu jogo isso aqui para provocá-los, sem dar uma resposta definitiva sobre isso, tá? Porque é polêmico, de fato, né? Um meio de prova que tem se utilizado para demonstração da alienação parental é o seguinte, né? Eu já peguei casos no tribunal em que os advogados instruíram, por exemplo, é o pai que pratica alienação parental. O advogado instrui a mãe a fazer o seguinte: olha, fala para sua filha, quando o papai começar a falar mal da mamãe, começa a gravar no celular. E aí o pai está falando e a mãe está gravando no celular e todo aquele arquivo está fazendo uma prova, né? Inclusive é uma prova pré-constituída para demonstração de alienação parental. Isso, de fato, tem a aptidão de comprovar? Tem, vai comprovar se está ocorrendo alienação ou não, mas é uma prova legal? Né? É uma prova lícita? Essa é a provocação que fica. Olha, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para casos gerais, né, as gravações feitas entre interlocutores, né, por exemplo, eu estou conversando com qualquer um de vocês e eu gravo sem você saber disso, para o Supremo Tribunal Federal, essa é uma prova válida. Isso não é uma interceptação ilegal. Para o Supremo, se eu converso com alguém e gravo a conversa, eu posso me utilizar isso como prova. Então, a princípio, poder-se-ia se utilizar esse argumento para defender a licitude da prova. A questão é, né? A questão é, será que moralmente a gente não tem aqui um problema que é colocar a criança no meio do jogo de xadrez processual, utilizando-a como um fantoche para a produção de uma determinada prova, né? Será que juridicamente seria observar o princípio do melhor interesse da criança admitir uma prova como essa? Gente, não há resposta definitiva sobre isso, né? Alguns julgados já vi admitindo, outros não. Eu acabo minha aula deixando, né, esta reflexão na cabeça dos senhores e, né, acabo a minha fala agradecendo muito, né, toda a atenção que vocês me deram. Para mim foi uma honra poder bater este papo com vocês, né? Gostaria de agradecer mais uma vez
a doutora Tânia por ter se recordado de mim e feito este convite para que eu participasse, né, para que eu palestrasse nessa reunião da Comissão de Direito de Família, da OAB de São Bernardo. É um prazer, sempre que vocês me convidarem, estarei aqui para debater temas com vocês. E, gente, eu fico à disposição de todos, tá bom? Para qualquer dúvida que se faça presente, para qualquer, né, questionamento. Quem quiser, me mande um e-mail, me mande uma mensagem no Instagram, eu estarei à disposição de todos. Muito obrigado. Doutora Tânia, é contigo. Muito obrigado. Querido, como sempre, você é maravilhoso, né? Já devíamos ter chamado você antes para vir para cá, porque seus ensinamentos são sempre muito pontuais, muito esclarecedores, e a gente só tem realmente a agradecer. Queria, já falando em gravação, pedir sua autorização para divulgação dessa sua palestra. Normalmente a gente coloca no YouTube da OAB de São Bernardo. Está autorizado. Então tá bom, muito obrigada. Queria lembrar o senhor que a doutora Luciana, que fez a mediação no seu evento, o ano passado, no nosso simpósio, ela é membro hoje da nossa comissão e está presente aqui, a doutora Luciana Leite, a juíza da Vara de Família lá de Santana. Claro que me recordo. Um abraço para a doutora Luciana, é um prazer tê-la aqui comigo e uma honra tê-la assistindo a minha palestra. Muito obrigado, doutora. Imagina. E, doutor, mais uma vez, muito obrigada. Certamente faremos novos eventos e vou contar, sim, com a sua presença. Acho que aí o chat está demonstrando o quanto todo mundo ficou bem feliz aí com a sua palestra. Muito obrigada, doutor. Muitíssimo obrigado. Uma excelente noite a todos. Para mim foi uma honra gigantesca estar com vocês, meus caros. Um forte abraço a todos e o que precisarem, estou à disposição. Obrigada, doutor. Antes de eu encerrar aqui a nossa reunião, eu queria lembrar que o doutor Orlando e a doutora Fernanda Las Casas ficaram de agendar uma live. E, doutor Orlando, estou cobrando essa live para quando vai ser. Tânia, eu vou falar com ela. Tânia, você me permite só uma pergunta para o professor? Não uma pergunta, uma provocação. Claro. Professor, olha, obrigado pela aula aqui, obrigado pela palestra. E há algum tempo eu já venho questionando um pouquinho a respeito lá do direito das sucessões, em função de tudo isso que o doutor falou a respeito do direito de família. Nós temos hoje um cenário de direito de família que eu acho que nada surpreende mais a gente. A gente tem que ouvir, entender e buscar ajudar, porque os tipos de configurações aí de família, hoje, inclusive, a gente tem um poliamor aí que ele está vindo, não mais tímido, inclusive, né? Já está vindo de uma forma mais incisiva. Mas o meu ponto é o seguinte, inclusive lá quando a gente abre direito de família, ele fala ali, né, que o casamento estabelece a comunhão plena de vida. E a partir deste artigo, que é o 1511 do Código Civil, muita gente defende o direito de sucessão ao cônjuge. Só que não entra muito na minha cabeça isso, porque nós temos hoje as relações de casamento que estão durando... Eu tenho um caso aqui que é um recorde para mim, foi 1 ano e meio de namoro e 8 meses de casamento. Eu acho que o casal acabou contraindo matrimônio porque houve uma gestação. Tá, então, poxa, ficou grávida, vamos casar. Mal nasceu o filho e eles se divorciaram. Não é? Então, qual que é o ponto para mim? Até que momento... e a gente tem um cônjuge sendo herdeiro dentro desse cenário. É uma novidade. Herdeiro necessário. É necessário, e isso é uma novidade. Tem muita gente defendendo isso, e eu vejo muito pelo contrário. Para mim, me parece que o cônjuge não deveria ser herdeiro, que o regime legal do casamento deveria ser a separação total de bens. Agora, nós temos toda essa transformação no direito de família. Aí nós temos o regime legal, que é o da comunhão parcial de bens, e o cônjuge como herdeiro necessário. E, para mim, é um contrassenso. Aí eu gostaria de ouvir o doutor só a respeito deste ponto. Eu sei que não fez parte, né, do tema, mas puxou tanto para o tema, claro, né, de falar um pouquinho disso. Por favor, doutor. Claro. Doutor Orlando, muito obrigado pelo questionamento, né? E eu acho que acaba por sintetizar muito daquilo que eu falei no início da minha fala,
que é o tema da evolução das relações familiares e da modificação dos nossos valores, né? Quando o senhor me traz esse questionamento, eu me recordo de um livro muito importante para os familiaristas, que não é um livro do direito, é um livro da sociologia, é um livro de um sociólogo falecido há pouco tempo, que é o Zygmunt Bauman, né? O Zygmunt Bauman, ele tem um livro que se chama Amor Líquido, e neste livro ele busca mostrar como as relações familiares têm cada vez mais se liquefeito. Que se o direito busca normatizar fatos da vida, o direito também deve se adaptar, né, às novas relações familiares, e por isso surge, de fato, não é, a sua pergunta. Não é? Doutor Orlando, sendo muito sincero, né, eu acho que, não sei se ainda é o momento, mas eu acho que vai chegar um determinado ponto em que o direito vai ter que lidar com esta questão. Não só com essa, com outras várias. Portanto, por exemplo, né, o poliamor é uma questão que está cada vez mais assente, né? Houve cartórios, registros na Bahia que acabaram por subscrever escrituras de poliamor. Posteriormente, o CNJ falou que não poderia ser feito. Em situações assim, por exemplo, né, doutor Orlando, em que você tem uma situação poliamorosa, será que seriam todos os cônjuges os reais herdeiros ou, de fato, né, eles não viriam a ser? A mim me parece, né, que a tendência é que as situações elas se tornem cada vez mais porosas, né, e que os efeitos patrimoniais do casamento, inclusive sobre o direito das sucessões, passem também a mudar. Por exemplo, né, se nós pensarmos bem, o regime legal de casamento já foi o regime da comunhão universal. Hoje é o regime da comunhão parcial. Será que a sociedade não evoluirá para um ponto em que as relações estarão tão porosas em que o regime legal será o da separação de bens por força legal? Né? Eu acho que é uma possibilidade. Eu não sei se a sociedade está preparada para isso agora, mas eu acho que daqui uns 50, 60 anos, essas propostas que você me traz de tirar o cônjuge como herdeiro necessário e de modificação do regime legal, justamente pela porosidade das relações humanas, é algo que poderá vir a acontecer. Eu não descarto o que o senhor fala a fortiori para o futuro. Essas seriam minhas considerações. Obrigado, professor. Muito obrigado, Alain. Tânia, muito obrigado. Obrigada, doutor. Muito obrigada mesmo. Fique à vontade, eu sei que o senhor tem vários eventos. O doutor Orlando vai falar com a gente sobre essa questão da live que ele ficou de agendar. Se o senhor quiser permanecer, é uma honra tê-lo aqui. Eu agradeço o convite. Eu tenho aula na graduação ainda, eu estou partindo para a graduação agora. Eu imagino. Então, eu queria que o senhor ficasse bem à vontade e agradecer mais uma vez, de coração, aí ter aceito o convite, a sua participação, seus ensinamentos, doutor. Muito obrigado, meus queridos. É sempre um prazer. Até a próxima. Até mais, doutor. Até mais. Tânia, então vamos lá, né? Eu não falei com a Fernanda, mas vou falar agora. Então, então tá, porque ela falou comigo, por isso que eu estou perguntando. Eu achei que já tivesse alguma coisa já. Não, eu vou falar com ela, porque isso eu acho que vai ser uma coisa bem bacana. Enquanto a gente fica quietinho, né, Tânia, aqui, a gente não fala, você não cobra, é tão bom. Mas vamos se expor um pouquinho, né? Vamos ajudar aqui para a gente poder trazer uns assuntos legais, para a gente poder discutir. Pode deixar que eu vou fazer contato com a Fernanda, então, e aí eu te falo. Tá ótimo. Vamos pessoal, contribuir um quem pouquinho. mais tiver disposição, quiser fazer algum evento, fazer um bate-papo, só me falar, eu sou super aberta e incentivadora de que vocês participem cada vez mais. Tá? Então, eu conto aí mesmo, doutor Celso, que é bem participativo. Faça uma live, doutor, veja, conversa com a doutora Luciana, fala com ela, ou qualquer outra pessoa que você quiser convidar. Estamos sempre abertos aqui a que todos os membros participem efetivamente aqui dos eventos da comissão, tá bom, gente? E eu espero encontrá-los todos agora, dia 6 de novembro, no nosso simpósio.
e vamos torcer para que seja aí realmente um sucesso, né? Do jeito que está todo mundo aí esperando que seja. Conto com todos vocês. Tá bom? Então, acho que vou encerrar aqui. Já são 19h03. Eu e a Cris, eu sei que já começou a nossa aula da pós. Já. Então, se mais ninguém tiver nada aí para falar, eu agradeço a participação de todos. Espero que tenham gostado da reunião de hoje. Boa noite. Boa noite, Tânia. Obrigado. Boa noite, até mais, gente. Até mais, tchau, tchau. Boa noite. Gente, boa noite. Desculpa o celular tocando. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Pior que ainda era pós, era, sei lá o que era aí, Vivo, Net, claro, essas coisas aí. Ah. Tá, o doutor ou a doutora que estava no 8202 continua na reunião e não sabemos quem é, né? É. Mas então tá Aquela bom. Polive também. Também não, né? Não falou, acho que saiu, pôs o nome, não sei. Eu olhei aqui. Então tá. Então tá, beijos. querida, até mais. Doutora Renata, obrigada. Doutora Silvia, obrigada por participar. Venha sempre, estaremos sempre abertos, tá bom? Um grande abraço. Obrigada, boa noite, Tânia. Boa noite.